Então, obrigado, Juliana. Estou muito feliz por poder estar aqui, poder participar desse seleto grupo, conversando e discutindo textos e produções relativas a Ottmar Ette. Muito feliz por revê-lo aqui no Rio. Estivemos juntos em 2014 e 2015 lá, Sérgio também. Em Potsdam foi um período muito bom, muito produtivo para mim pessoalmente, e isso aqui é um resultado disso, daquele trabalho iniciado lá, de muitas conversas em bibliotecas, no instituto lá em Potsdam mesmo, e enfim, estou muito feliz por isso. Também João César, obrigado, que bom conhecê-lo pessoalmente agora. Conhecia só a sua obra, seus textos, né? Então agora estamos aí. Então, eu não vou falar sobre isso, Paulo, apesar de eu ser um elemento que, vamos dizer assim, está inserido nessa literatura. Trabalho há muito tempo com essa literatura, gosto e me sinto parte disso, por ser um falante de Hunsrückisch no Brasil, um dialeto do alemão no Brasil ainda, né? Mas a partir desse período consequente ao período do pós-doutorado e já durante o período trabalhando na pós-graduação em Porto Alegre, trabalhando com a comparada, eu me aproximei muito da tradução cultural, e por isso também me aproximei e me apaixonei de certa forma por uma japonesa que produz na Alemanha, que já foi apresentada hoje de manhã. Então eu vou falar bastante, Yoko Tawada, né? Vou falar bastante da questão da tradução. O título da minha proposta aqui do meu texto é a tradução cultural, entre parênteses, como elemento na sobrevivência na literatura em movimento. Isso também vale para isso. 2 pontos. Na migração, isso está nisso que o Paulo também colocou, vou tentar fazer umas pontes aí. Na exofonia, esse é o elemento propriamente ligado a Yoko Tawada. E na literatura mundo. Mas eu começo e sempre gosto de trazer aquilo que eu penso para perto de mim, para a minha vida in loco, para o que eu estou fazendo. E aí eu cito um mestre que foi mestre importante na minha vida acadêmica, que é o Eduardo Coutinho. Ele disse: tem que ter algo seu naquilo que você trabalha, tem que ter algo seu naquilo que... tem que ter um elemento identitário seu naquilo que você produz. Então eu procuro olhar justamente para o meu lado, para justamente ver aquilo que está próximo a mim, para a partir disso produzir, para a partir disso avançar nas minhas análises, pesquisas, leituras. Enfim. Como eu recebi um e-mail que era para ficar bem justinho no tempo, eu vou ficar atento ao meu texto, tá? Então, vou tentar ler, mas tentar ficar em diálogo com vocês. Estamos falando aqui, então, da não obra, mas dos textos de Ottmar Ette. Vou usar isso, dos textos. E o que significa isso? Estamos recebendo as palavras de Ette em forma de outras palavras, com as palavras do outro, com as palavras da tradução. E usando as palavras do próprio Ottmar Ette, em um artigo da revista Humboldt, de 2010, dedicada especificamente à tradução, intitulado, como texto do Ette, como as palavras do outro, eu cito: o tradutor diz de outro modo as palavras do outro, mente arrisca, fingindo as verdades do outro e transformando-as em outras verdades. Fecha a citação de Ette. Isso é muito bom. Podemos ver isso como muito bom. Recebemos as palavras de Ette e as transformamos em nossas verdades, né? Ou em outras verdades, pois suas reflexões acerca da escrita em movimento e com isso da busca pela sobrevivência são de grande relevância no momento atual em que nos encontramos de constantes mudanças e mudanças cada vez mais aceleradas devido ao fato de os meios de divulgação as processarem e as liberarem para um consumidor das mesmas. Por outro lado, à medida da velocidade em cada momento histórico, em cada momento de globalização,
que Ottmar Etter também aborda de modo muito apropriado, especialmente em seu livro Transaria, eine literarische Globalisierungsgeschichte, que já foi apresentado hoje. Cada momento de inovação ou de modernização teve seus momentos de choque da e na sociedade. Cito alguns exemplos. Dos navios a vela, passamos aos navios a vapor, lembrando da migração, esse aceleramento. Inventamos o trem, que em muitos textos de literatura foi descrito como monstro, por ser exageradamente rápido e incontrolável. Projetamos aviões e todas as demais formas de se voar, até para fora do planeta. Então são vários choques que nós, como sociedade, já vivenciamos. E estamos vivenciando outros. Então há medidas dessa velocidade e nós estamos acompanhando sempre esse movimento, né? O que para nós sempre é um choque. Em breve teremos certamente teletransporte. Já se fala nisso? Tomara que sim, né? Então espero que em breve eu não tenha que fazer essas viagens para a Alemanha, que seja assim um pulo, né? Então, e agora, em especial, hoje, isso é interessante, eu brinco com isso, gosto de brincar com o Ottmar sobre isso. Agora, em especial, hoje, encontro o Ottmar aqui no Rio. Há 5 dias, eu encontrei com ele em Buenos Aires, conversamos bastante, fomos para casa, o que me chocou, ele foi para Potsdam, me chocou, eu fui para Porto Alegre, e hoje estamos aqui. Fantástico, né? Falando de literatura e falando da sua produção. Acho importante iniciar com essa minha fala com esse movimento, né? Com esse movimento que nós fazemos, esse próximo que eu falei antes. Pois perceber os deslocamentos que fazemos e fazer uma leitura daquilo que vivemos é de suma importância para a compreensão de nós mesmos e disso em que estamos inseridos. O contato com outros meios permite-nos uma leitura do nosso meio e com isso estamos realizando uma forma de tradução que chamo de pessoal do que é o momento, que é o movimento. E pensar sobre isso é pensar em consonância com isso que Ottmar Etter nos oferece nos seus textos, para o meu ver. A partir do exposto até agora, proponho abordar aqui rapidamente pontos que se relacionam e quero apresentá-lo a partir da leitura dessas leituras. A migração, ou seja, o deslocamento de um local para outro, faz parte de nós, do ser humano. Fazemos isso desde sempre, como seres humanos que buscam por um espaço de vida mais satisfatório. Temos que lembrar que nós somos nômades na nossa origem, né? Com isso, carregamos conosco traços inerentes ao nosso ser e o modo de ser. Os deslocamentos dão-se de modo individual ou em grupos, de todas as proporções, o que, por sua vez, tem como consequência uma maior, entre aspas, facilidade para o que poderíamos chamar de manutenção de tradições culturais em outros espaços ou a perda dos mesmos. Assim, já estamos tratando da tradução por parte do migrante do novo e da tradução daquilo que traz consigo para o novo meio. O que a partir da sua presença naquele novo espaço estará interagindo com o local. Aqui é interessante fazer menção ao capítulo 11 da obra The Location of Culture, de Homi Bhabha, em que aborda, cito o título, como o outro entra no mundo. E Homi Bhabha diz, ironicamente, o momento ou mesmo um movimento desintegrador da enunciação, aquela disjunção repentina do presente, que torna possível a expressão do alcance global da cultura. Fecho citação de Bhabha, né? A partir do momento, gostaria de chamar a atenção, os termos momento e movimento nessa citação. A partir do momento em que este novo elemento passar a produzir arte, literatura, música, enfim, qualquer forma de produção, certamente será possível perceber traços distintos, porém pertencentes e inerentes àquele ser,
nessa produção. Complementando os pontos a serem tratados aqui, que eu proponho, pretendo trazer à discussão a produção na língua do outro, a língua adquirida na fase adulta a partir da migração e exemplos de produção esofônica, repleta de tradução cultural, oferecendo-nos a oportunidade de reflexão sobre o conceito de Weltliteratur, literatura-mundo. Dois conceitos que podem ser discutidos, né? No que tange a produção dentro de um espaço delimitado por fronteiras linguísticas, ou seja, a nossa escrita contemporânea, Ottmar Ette traz sua interessante abordagem no capítulo 8 do seu capítulo, no seu livro Überlebenswissen, die Aufgabe der Philologie, que já foi apresentado aqui, quando nos apresenta a obra, e eu gosto muito dessa parte, em que apresenta a obra de Max Alp, manuscrito Cuervo, de Max Alp, e isso dialoga com o que nós colocamos hoje mesmo sobre os animais, né? Cito, diferentemente dos corvos, os seres humanos não dispõem de uma língua universal limitada. São antes limitados em suas respectivas possibilidades de comunicação. Uma comunicação que ultrapassa barreiras linguísticas pressupõe, por conseguinte, a disponibilidade para uma tradução, tal como a aquisição de línguas estrangeiras e o respeito por elas e suas lógicas. Fecha a citação de Ette sobre Alp. São diversos os momentos em que Ottmar Ette traz à discussão questões relativas à tradução. E isso explica justamente o seu trabalho, que busca a análise de obras que transitam ou se movimentam em áreas de fronteira, que perpassam áreas e não podem ser definidas, não são literaturas sem morada fixa. E hoje de manhã, há pouco, estávamos discutindo o conceito de Wohnsitz, né? Wohnsitz, que é morada, residência, né? Com a Rosa, domicílio local. Então estamos discutindo essa tradução para o português. Qual é o termo que se deve, né, que se poderia usar mais apropriadamente? Pois, passando a outra obra relevante do autor, né, que compõe a trilogia do assim chamado Saber Viver, chamei assim Saber Viver, Zwischen Welten Schreiben, Literaturen ohne festen Wohnsitz, eu cito em alemão: Die Aufgabe der Literatur, die der Philologie, ist das Hörbarmachen des längst verloren Geglaubten. Em outras palavras, a função da literatura, assim como da filologia, é tornar audível, é dar voz àquilo que há muito se tomou como perdido. E aí eu faço a ponte com Paulo e vi a sua apresentação agora. Essa literatura que o Paulo nos apresentou agora está perdida, esquecida em arquivos no Brasil, na Alemanha, na Polônia, na Argentina, em muitos lugares para onde houve imigração. Então, a partir dessa frase, é função nossa, né, dar voz, visibilidade, possibilidade de uso, de trabalho, de manuseio dessa literatura. Então, é isso, é a função, é o fazer, é o saber fazer, é o saber viver, usar esse material. Muitas são as perdas para aqueles que migram e se deslocam, ainda mais quando se trata de migrações por necessidade. Geralmente, o ser humano, seguindo as formas de migração de todos os animais, e aí eu gostei da questão de hoje de manhã, lembrando aqui novamente o livro de Max Alp, desloca-se de seu local de conforto devido a necessidades. Ninguém migra por vontade. Todo mundo que sai do seu local, sai por alguma necessidade. Como temos hoje, por exemplo, muito fortemente marcado na Alemanha, na Europa, a questão da migração da Europa, da África para a Europa, formando assim novas paisagens linguísticas, alimentares, musicais, arquitetônicas, geográficas, literárias. Nesse momento, cito uma passagem de uma autora que eu já comentei, que é a Yoko Tawada, pouco conhecida aqui no Brasil,
estamos trabalhando nessas traduções, espero que em breve saia, com a qual já me ocupo há bastante tempo e que, por sorte, também é fonte de pesquisa de Ottmar Ette, e muitas vezes Ottmar Ette cita Yoko Tawada. Cito uma passagem agora do texto que está nesse livro, Talismã, né, em que o ensaio, o conto, o texto, Erzähler ohne Seele, narrador sem alma, que trata justamente desse movimento que ela descreve. Cito Yoko Tawada. Até mesmo o trem transiberiano, anda mais rápido do que a alma pode voar. Na minha primeira viagem à Europa com o trem transiberiano, eu perdi minha alma. Quando voltei, minha alma ainda estava a caminho em direção à Europa. Eu não pude pegá-la. Quando retornei à Europa, ela estava a caminho do Japão. Depois disso, voei tantas vezes de um lado para o outro que já nem sei por onde anda minha alma. É uma citação que, se não me engano, Ottmar também faz uso, né, que está aí nesse livro. A escritora japonesa Yoko Tawada é um exemplo perfeito dessa literatura esofônica. Tawada sai do Japão em 1979, aos 19 anos de idade, viajando com o trem transiberiano até a Alemanha. Na Alemanha, ela trabalha em Hamburgo, estuda e faz doutorado em germanística na Suíça. Hoje ela vive em Berlim. Tawada escreve nas línguas alemã e japonesa. Ela transita entre as duas línguas. Tendo-lhe sido concedidos diversos prêmios, já mencionado hoje de manhã, por exemplo, o prêmio Kleist, em 2016, a medalha Goethe, 2005, e o prêmio Adalbert von Chamisso, 1996. O prêmio Kleist é dado para autores de língua alemã, ou seja, autores que são divulgadores da língua alemã. O prêmio Chamisso é dado para autores que são, entre aspas, estrangeiros na Alemanha. Então vejam, ela passou de um nível para outro, visto por quem? Pela Alemanha, pelo contexto de língua alemã. Por literatura esofônica, entende-se, e aí eu cito um trabalho de Lucia Collichon, que defendeu um mestrado sobre a Yoko Tawada. O trabalho chama-se, intitulado Sonatas em Neve, traduzindo a escrita esofônica de Yoko Tawada. Esse trabalho já está disponível no Lume URGS. Ela coloca que esofonia vem do termo exo, claro, fora, externo, e fone, som, voz. Um termo que vem sendo recentemente utilizado para se referir aos autores que escrevem em uma língua além do seu idioma materno. Ou seja, uma língua que você adquire quando adulto. Né? E aí eu faço uma referência a Max Alp, que diz que a sua língua é aquela na qual você faz o habitua, né? Que está nesse livro que nós vimos para esse encontro. Então são posições interessantes de autores justamente esofônicos, que autores que saem uma vez adultos, né, e adquirem uma língua e passam a traduzir, que passam a escrever nessa sua nova língua. Cito ainda um pouquinho de Lúcia. A noção de esofonia, assim como a de extraterritorialidade, são importantes para a literatura comparada em um contexto como o do século XXI, em que as fronteiras geográficas e linguísticas se mostram mais fluidas, e as noções tradicionais de arte e literatura parecem estar passando por um processo de desconstrução em que as mais diversas mídias, vozes, linguagens e idiomas dialogam entre si. Fecha a citação. Ainda em diálogo com a produção esofônica, em conexão com o trânsito tradutório da obra de Yoko Tawada, Ottmar Ette vê o movimento na produção da autora como um conjunto de ilhas, insularium, em um arquipélago literário. No livro já citado acima, no Transária, que é um dos últimos, né, de Ottmar Ette, o mar é, na obra arquipelar de Yoko Tawada, o elemento que estabelece simultaneamente separação e conexão. Contudo, mesmo na separação, há elementos em movimento, líquidos que se relacionam. Ao analisar a obra Übersetzungen, que é outra
obra de Yoko Tawada, e que Ottmar Ette também analisa, de Yoko Tawada, Ette traz a tradução à discussão no âmbito de uma literatura arquipelar, aproveitando-se do jogo que faz a autora japonesa. Eu espero conseguir mostrar. Eu não fiz PowerPoint porque eu só faria uma lâmina, que seria essa palavra Übersetzungen, tá? Übersetzungen, que é um livro de Yoko Tawada. Esse título é um neologismo, não existe. Ela não faz Übersetzungen, ela faz Übersetzungen, né? O que ela faz nesse texto? Já o título oferece diferentes interpretações no momento em que se tomar a palavra a partir do aspecto linguístico tradutório. Por exemplo, übersetzen, ou então espacial, übersetzen. Tá? Übersetzen, übersetzen. Tá? O livro Übersetzungen, como já foi também objeto de estudo, cito outra estudante, por sorte posso citar trabalhos que já estão produzidos na URGS. Mariana Ilgenfritz-Daut analisou esse livro e deu um trabalho muito interessante que chama Muitas Línguas e Muitas Almas, Língua e Tradução na obra Übersetzungen de Yoko Tawada. Cito aqui um pouquinho da Mariana. A obra reúne 14 contos que abordam as consequências do deslocamento linguístico e geográfico e os efeitos do ato de viajar ou de mover-se através de fronteiras. Já no neologismo do título, é possível perceber os desdobramentos que a autora atribuirá a tais conceitos. A composição das palavras Übersee, que em português poderia ser traduzida por além-mar, e Zungen, respectivamente traduzível por línguas, remetem à fonética de Übersetzen, que significa tradução. Além disso, Seezunge significa linguado, um peixe que recebe esse nome tanto em português como em alemão, que Seezunge é um peixe. Em função de sua forma, que lembra uma língua, que é um peixe, né, formato de língua, que é o linguado, né? Fecha a citação da Mariana. O fato de Yoko Tawada empregar o substantivo Übersetzungen em diferentes nuances oferece uma abertura total, né? Hoje de manhã já se falou de obra aberta, abertura total para diversas interpretações, o que permite impressionantes performances habituais na obra da autora. A autora Yoko Tawada também é bem performativa, né? Então é bem comum. Segundo Ottmar Ette, essa escrita no espaço entre e a partir do movimento no espaço entre é um fenômeno profundamente translingual, como escrever entre mundos, na medida em que diferentes sistemas linguísticos e mentais não são unicamente entrecruzados, mas mantidos numa relação de um para o outro. Há um movimento, um para o outro. Há um bate-rebate, né? Há um A, B, né? C, D. Fechando, a tradução cultural é, portanto, um elemento para a sobrevivência da literatura em movimento. A migração e os deslocamentos levam a produções de textos exofônicos que muitas vezes dificultam qualquer forma de ordenamento, tornando os textos sem morada fixa ou de uma literatura em movimento. A produção de Ottmar Ette dialoga com textos de autores que muitas vezes se movimentam em áreas fronteiriças, caracterizadas pelo seu pertencimento duplo, nas suas mais variadas nuances, mas por vezes carentes de um pertencimento de fato. Porque queremos pertencer, os textos querem pertencer, mas necessariamente pertencer a um, pertencer a dois, a três, ou, né? Então essa é a questão. A obra de Ottmar Ette é também marcada pela busca de autores que sofreram formas de apagamento, esquecidos em determinado momento histórico. A análise comparatista do romanista, permite aproximações muitas vezes pouco praticadas, apesar de necessárias. E é isso que os textos nos conduzem. Recebi um livro muito interessante ontem e trouxe já, mas já conhecia.
Eu não conhecia o texto pessoalmente, em mãos, de Emine Zevni Öztama Muttertsunga, e que também é muito interessante essa comparação dela, que é uma turca, que vem como trabalhadora para a Alemanha, que vai para a Alemanha como trabalhadora, e começa a produzir e dialoga também entre Turquia e Alemanha. Nós temos Kamina, que transita entre Alemanha e Rússia. Nós temos Yoktawada, que faz isso. E no Brasil, quem nós temos? E aí hoje de manhã eu quis falar, mas daí deixei para falo agora. Nós temos, por exemplo, um brasileiro na Alemanha que produz também, que é uma coisa fantástica, e que, pegando o exemplo que o Ottmar deu no final, que pode ser lido somente por aquele que entende português, inglês e alemão, que é o Zé do Rock, que produz lá em Munique, e que é uma figura também que transita por todas essas partes. O Zé do Rock é um cara que saiu de mochila nas costas, não conhecem, né? O Brasil não conhece Zé do Rock. É incrível, é um cara de Porto Alegre, rodou 15, 10 anos mochila nas costas, parou de viajar, ficou em Munique, foi taxista, etc., muitas outras coisas, e escreve, tem 3 livros publicados na Alemanha, se não me engano, e que são livros justamente que são de leitura complexa, né? Que não é lido nem por alguém que entende só português, nem por alguém que entende só alemão, tem que dominar as 3 línguas. E olha aí, ainda assim é difícil. Tá? Fecho por aí. Muito obrigado pela atenção.